Camila parecia dar conta de tudo. Casa, trabalho, filho, rotina. Mas só ela sabia o quanto tudo aquilo pesava. E foi só quando disse o primeiro não que ela descobriu o que era começar a se libertar. Camila sempre foi o tipo de pessoa que resolve. Acordava cedo. Preparava o café antes de todos. Respondia aos e-mails do trabalho enquanto esquentava o almoço. Dava conta da casa, do filho pequeno, das cobranças da chefe. E ainda encontrava tempo para ouvir a amiga que estava precisando desabafar. Por fora, era aquela mulher que todo mundo admira. Como você dá conta de tudo? Você é forte demais. Você é guerreira. Por dentro, era só exaustão. Mas ninguém via. E ela também não deixava ver. Nem mesmo o marido, que voltava do trabalho e perguntava se estava tudo bem. E ela respondia com aquele automático que já vinha programado. Tá tudo bem, só cansada. Só que o cansada dela já era outra coisa. Era um cansaço que não passava nem com sono, nem com silêncio. Um cansaço que morava na alma. Rapidinho, antes de seguir. Se você tá sentindo que essa história podia ser sua, se inscreve. Porque aqui, toda semana, a gente lembra, devagar e junto, que ainda dá tempo. Camila chorava no banho. Não sempre, mas às vezes. Quando o som da água abafava a voz dela com ela mesma. Às vezes o choro vinha por causa de um comentário idiota. Outras vezes por coisa nenhuma. Era como se o corpo estivesse tentando dizer o que ela ainda não tinha coragem de admitir. Ela não aguentava mais o papel que tinha escolhido interpretar. Só que era um papel aplaudido. De mulher responsável, de mãe atenta, de profissional exemplar. Como parar? Como falhar? Aos 36 anos, Camila se sentia travada numa engrenagem que ela mesma manteve funcionando. Ninguém a obrigava. Ela mesma se exigia. Fazia questão de ser sempre prestativa, controlada, competente. Mas não era por vaidade. Era por medo. Medo de decepcionar, de errar, de não ser suficiente. E foi aí que começou a perceber, não sozinha, mas com a ajuda de uma amiga terapeuta, que aquilo tudo não era força, era autossabotagem disfarçada de responsabilidade. Porque se manter perfeita o tempo inteiro era, na verdade, uma forma de nunca se arriscar, de nunca se frustrar, de nunca tentar algo que pudesse dar errado. Camila não percebia, mas estava andando em círculos, e cada volta no mesmo lugar doía mais. A rotina não era ruim, mas tinha virado prisão. Ela olhava para a própria vida e pensava: era para estar tudo bem. Mas por que eu me sinto tão vazia? Era como se tivesse muros invisíveis ao redor. Feitos não de concreto, mas de pensamentos silenciosos. Você não vai dar conta. Você não merece descansar agora. Quem é você para querer mais do que já tem? Essas frases não vinham de fora. Vinham de dentro. Vinham da voz que ela mesma cultivou por anos. Aquela que parece prudente, mas só sabota. E num fim de tarde qualquer, depois de um dia sem grandes acontecimentos, Camila olhou para o espelho e se perguntou: até quando eu vou continuar fingindo que isso é normal? Camila sempre achou que estava sendo sensata. Não se metia em confusão, evitava arriscar demais, preferia se preparar bem antes de qualquer passo. Era o tipo de pessoa que fazia listas para tudo e checava cada item 2 vezes antes de considerar algo feito. Parecia disciplina. Parecia responsabilidade. Mas no fundo, era medo. Ela percebeu isso aos poucos. Numa conversa com uma colega de trabalho, por exemplo, que foi promovida mesmo sem se sentir 100% pronta. Camila elogiou, mas algo dentro dela doeu. Você teve coragem. A colega riu. Coragem nada, eu fui mesmo com medo. Se fosse esperar estar pronta, ia esperar a vida inteira. Camila ficou com aquela frase ecoando por dias. Porque ela sempre esperava. Esperava o momento ideal, o curso certo, a certeza total. E assim, muitos sonhos ficavam congelados. Um projeto de artesanato que nunca começava porque ainda não achou o estilo certo.
Um curso de fotografia que ela queria fazer há anos, mas não era o momento. Uma viagem sozinha que ela tanto falava, mas sempre deixava para depois, por causa do filho, do trabalho, do dinheiro, de tudo. E aí veio a ficha. Ela não era cautelosa. Ela era prisioneira da própria autossabotagem. Começou a observar o padrão. Percebeu que sempre se colocava no papel de quem cuida dos outros, mas nunca se colocava na equação do próprio cuidado. Cuidar era mais seguro do que ser cuidada. Dar conta era mais aceito do que pedir ajuda. E viu também como a voz da perfeição sempre entrava antes da ação. Queria escrever, mas achava que ninguém ia ler. Pensava em mudar de área, mas já dizia para si mesma: agora não. Tinha vontade de conversar mais com o marido sobre tudo o que sentia, mas sempre acabava dizendo: deixa pra lá. Era como se cada ideia boa viesse com um sussurro cinza. E se der errado? E se você não for boa o bastante? E se acharem que você está exagerando? E assim ela se sabotava sem perceber. Disfarçava de bom senso o medo de sair do mesmo lugar. A virada começou quando escreveu tudo isso num caderno. Não foi intencional, estava escrevendo como desabafo. Mas, ao reler, se assustou. Parecia o relato de alguém que estava vivendo uma vida de espera. Esperava pela permissão de mudar. Esperava pelo aval de alguém. Esperava pela coragem que, no fundo, já estava nela, só que soterrada por camadas de controle. Camila então fez um pacto com ela mesma. Ia dar um passo. Pequeno, mas real. Escolheu fazer o curso de fotografia, não para mudar de carreira, só para lembrar quem era. Também decidiu parar de dizer "tá tudo bem", quando não estava. E numa conversa com o marido, disse pela primeira vez: eu tô cansada de ser sempre forte. Será que posso só ser eu por um tempo? Ele não disse nada de extraordinário. Só segurou a mão dela. E isso foi o bastante para ela começar a acreditar que talvez não precisasse mais se esconder atrás do dar conta. Foi uma segunda-feira comum. E é sempre assim. As grandes viradas não costumam vir com fogos nem trilha sonora. Elas chegam discretas, vestidas de gesto pequeno. Camila recebeu uma mensagem da equipe da escola do filho. Era um pedido de ajuda para organizar a festa de fim de ano. Algo simples, algo que ela sempre aceitava sem hesitar. Mas naquele dia, com o celular na mão, ela parou, respirou fundo e, pela primeira vez, pensou em responder não. Não porque não gostasse de ajudar, não porque não se importasse, mas porque sentia, com um nó na garganta, que o que estava em jogo ali não era só mais uma tarefa. Era o ciclo que ela queria, finalmente, romper. Ela digitou devagar: oi, querida. Esse ano não vou conseguir participar da organização. Estou num momento de cuidar um pouco de mim, mas torcendo para que fique lindo, como sempre. Leu e releu. Antes, teria apagado. Antes, teria se sentido culpada. Mas agora, sentia algo diferente. Sentia leveza. Era só um não. Mas era um não para reforçar um sim maior. Um sim para si mesma. Na mesma semana, foi a primeira aula do curso de fotografia. Chegou tímida, como quem está invadindo um lugar onde acha que não pertence. Mas quando segurou a câmera pela primeira vez, algo aconteceu. Era como se estivesse, finalmente, olhando para o mundo com olhos novos. Mas, mais do que isso, olhando para si mesma com um olhar que já não exigia perfeição. Na terceira aula, tirou uma foto de uma senhora sentada sozinha num banco de praça. Mostrou ao professor, meio sem graça. Ele olhou e disse: você tem sensibilidade. Camila quase chorou ali mesmo. Porque não era sobre a técnica, era sobre ser vista. E mais ainda, era sobre se permitir ver-se com carinho. Na semana seguinte, recusou outro convite. Dessa vez, da empresa. Era um projeto a mais, sem reconhecimento, que só ia pesar na rotina. E de novo, ela disse não.
Não gritou, não fez escândalo, não precisou justificar além do necessário. Só disse: eu prefiro não assumir isso agora. E assim, passo a passo, começou a se desconstruir. Não de forma mágica. Ainda havia dias difíceis. Ainda escutava aquela voz interna tentando sabotá-la. Você está sendo egoísta. Vai acabar perdendo espaço. Isso não é você. Mas agora, ela sabia responder. Sabia dizer, com voz firme e doce: isso não sou mais eu. Camila entendeu que a autossabotagem não é uma inimiga gritante. Ela sussurra. Ela se veste de bom senso, de cautela, de gentileza exagerada, mas na prática, te mantém presa. E a chave para sair disso não é uma porta de aço. É um gesto pequeno. Uma frase dita. Um limite colocado. Porque a liberdade, às vezes, começa com um simples: dessa vez, eu escolho por mim. Se essa história tocou em algo que você também sente, compartilha com alguém que está cansado de ser forte o tempo todo. E se quiser receber mais histórias como essa, reais, humanas, e que sussurram onde dói, se inscreve aqui no Trilha Interior. Porque às vezes, a maior coragem é dizer sim para você mesma.